queridos, seus lindos, olha só quem é que vai dar aula comigo hoje, né? Minha parceira da vida, Vilma. Oi, gente. Vamos aí. Vamos embora, que a aula já está assim afinada. Por quê? Quem vai dar aula hoje, meu amor, para nós todos, é a professora Ana Vanessa. É, sim, ela veio de longe, meu povo. Ela vai se apresentar para vocês. Ela veio de longe para trazer para a gente o nascedouro da arte grega antiga. Imagina! Raquel, seja bem-vinda! Fazendo a tradução para a linguagem dos sinais aqui pra gente. É, menina, é uma aula completa. Professora Ana Vanessa, seja bem-vinda. Obrigada. Arte educadora aqui, formada na UFPE, junto com a gente aqui. Da UFPE para o mundo. Para o mundo, né? Pode começar suas apresentações. Pronto, minha gente. Eu fui formada aqui, na Universidade Federal de Pernambuco, e tive que viajar bastante. Terminei a minha carreira, agora estou na Suíça, formando os futuros professores da escola primária. Então, eu sou professora de professores. Uau! Tô na sala de aula, então. Então, para hoje, o que eu trouxe para vocês foi uma ideia. A arte na Grécia Antiga. As origens do que é a arte no Ocidente. Antes da arte chegar no Ocidente, nas nossas informações, a arte, a gente só tinha ideia da arte no Oriente. Então, foi na Grécia Antiga que chegou a arte grega. E essa arte grega, ela traz muitas questões para a gente. A primeira, foi na Grécia que chegou o desenho? Foi a primeira vez que a gente viu o desenho? Foi na Grécia que surgiu a modelagem? Foi nesse espaço lá? E a pintura? Uma pergunta para vocês. Vocês gostam mais de uma pintura que vocês conseguem identificar o que é? Uma pintura figurativa? Ou vocês preferem uma pintura abstrata, que vocês não conseguem identificar o que é? Então, a gente vai tentar, com duas pequenas histórias, responder por que a gente pensa dessa forma. Tá certo? Nossa, então quer dizer, a gente vai aprender arte através de uma história. Sim, através da história. Ai, que bom, então vamos começar. Tô louca. Então, a primeira história que eu vou contar para vocês vem de Plínio o Velho. Essa pequena história é que foi contada como um mito que narra a história da arte neste período. A primeira história que Plínio o Velho, Plínio o Ancião, conta é a história de uma menina apaixonada que o namorado teve que partir. Ele teve que ir embora. Vocês imaginam? Uma paixão que vai embora? E naquela época não tinha máquina fotográfica. Como é que ela podia guardar a imagem do namorado dela? Então, ela teve uma ideia. Ela disse, eu vou colocar ele num lugar onde a luz vai refletir a sombra dele e eu vou desenhar o perfil dele na parede. Ai, que história romântica, gente. Eu amei. Não é mesmo? É muito bonita, não é, como Né? história. Então, ela desenhou a linha da sombra do namorado dela. E ele foi embora. Mas isso ainda era pouco. Ela ficou meio triste. Vocês estão vendo lá Oh. o seu desenho? Ela desenhando o namorado com a luz que só faz transmitir a sombra na parede. Coisa simples, né? Mas naquela época a gente não tinha foto. É uma forma, né, de guardar pelo menos a sombra, né? Uhum, a imagem. E já foi um estudo de sombra também, de luz e sombra, né? Pois é. Menino. Então, mas é isso, o pai dela, vendo ela ainda muito triste, porque o namorado tinha ido embora, decidiu de fazer outra coisa. O
que a gente chama o baixo relevo. O que é o baixo relevo, colegas? Vocês podem me ajudar, porque eu não É como lembro. se fosse um busto pela metade? Pode ser busto, mas o que é fazer um relevo? Vocês já viram um relevo? O que é um relevo? O que é um relevo? Ah, Uma modelagem. uma modelagem? Exato. Um tipo de modelagem, mas que a gente não vai dar 3 formas, a gente vai dar Duas. A gente vai ficar um pouquinho na superfície. Então o pai dela disse, poxa, já que tem esse desenho na parede, esse desenho maravilhoso na parede, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o barro e vou trabalhar fazendo a imagem, o rosto do namorado, de forma que ela possa, veja que lindo, abraçá-lo, tocar no rosto dele. Gente, quanta Mais- emoção, não é? Mais do que uma fotografia, né? Mais do que uma fotografia. É como se ele estivesse saindo da parede, né? Então, esse sair da parede fez o perfil dele. Olha só. Então, lá a gente já tem a imagem, mas ainda pode tocar. Vê? Em imagem e em 3D. Em 3D, né? Já com textura, né? Não tem só a forma, né? Ela já consegue, até de olhos fechados, né? Perceber. O namorado dela. Oh. É muito lindo, né, como Né? história? Isso foi o pai que fez para a filha. E é isso que é interessante. Que é interessante nos mitos, né? Porque o mito, ele conta uma história simples que a gente vai guardar como uma verdadeira história na gente. Esse mito é muito interessante, por quê? Porque ele vai tocar na emoção dessa jovem que era apaixonada, na emoção do pai que amava tanto ela, que fez ainda esse relevo para que ela possa tocar, mesmo no escuro, o namoradinho dela. Então, a gente tem o desenho e tem o baixo relevo. Num só mito, contado e recontado, a gente nem sabe quem foi o primeiro que contou essa história. É verdade, esse mito ele é muito conhecido, né? E não sabe qual foi a primeira pessoa que contou. A gente sabe que essas obras elas existem, né? E o mito nada mais revela para mim do que a arte está intrinsecamente ligada, não só uma questão de linguagem, não é, Vilma? De querer informar, mas também de apreciação. E de explicação, E né? de explicação. Que era a forma que os povos antigos tinham para explicar, né? Aquilo que eles não sabiam, né? Mas precisavam de uma explicação. Então, eles criaram os mitos. É muito bonito, né? O mito da criação, do homem, né? Todo o mito mesmo do desejo, né? Das relações, da criação do universo. Todas aquelas coisas que eles não sabiam como explicar, eles explicavam com uma história. Uma história, Né? uma bela história. E essa história virou o quê, né? Virou a arte que a gente faz hoje. O Exato. desenho com luz e sombra, o desenho que vai virar depois uma escultura, que vai virar um relevo. Quer dizer, tudo que a gente conhece veio para a gente de uma história, de uma história, de uma história. E isso é muito lindo de saber. Mas a gente continua. Eu tenho ainda uma história para contar para vocês. Oba, minha gente. Adoramos história. Amo história. Vamos lá. Então, vamos. Mais uma pequena história para continuar. Isso aqui é hoje. Como é que a gente ainda representa essa história de luz e sombra? Mas a historinha que eu tenho para contar para vocês é a história da pintura. Por que que a gente gosta tanto de pintura realista? Por que que quando a gente vê um quadro que tem uma montanha, a gente diz, poxa, estou vendo a montanha. Mas quando só tem pintura assim, cores diferentes, às vezes a gente não entende nada, ou senão a gente usa aquela frase, que eu não sei se vocês gostam, menina, mas eu não gosto muito não. Até meu filho poderia ter feito. Odeio isso, gente. Não, é sério. É justamente por essa questão da valorização da técnica, né? Exato. Só é artista aquele que é capaz de fazer alguma coisa que eu não sou, né? Não sendo artista. Quando, na verdade,
Muita gente diz esse tipo de coisa, né? Esse tipo de coisa que eu acho que não é algo inteligente para se dizer, quando, na verdade, aquilo é uma técnica também. Mesmo, Sim, né? a gente estava falando do senso comum, né? Isso, Das senso comum, pessoas do senso comum. Quando a gente vai estudar um pouquinho mais, nossos alunos que já estudam, que estão assistindo essa aula e aprendendo coisas novas, já não vão mais dizer isso. Pelo amor de Deus, hein? Ai, ai, ai. Quero ver um de vocês dizer um negócio desse. Eu, hein? Ótimo. bem. Mas por que a gente gosta tanto desse realismo? Então, tem lá outro mito, que explica um pouco por que a gente gosta desse realismo. E esse mito, ele começa aí, com essa pequena história. Nossa. Então, essa história é a história de um concurso de pintura. Já tinha concurso de pintura na Grécia Antiga, olha. Então, esse concurso de pintura foi Zeuxis. Zeuxis era um pintor grego muito conhecido. E ele fazia obras tão realistas, mas tão realistas, que com as cores que ele fazia aquilo que a gente chama de trompe-l'œil. Vocês já escutaram esse nome? De trompe-l'œil? Sim. Não. Isso quer dizer que a pintura é tão verdadeira que ela engana a gente. Que a gente acredita que é verdadeira. Então, vai enganar os olhos. Necessidade de pegar, né? Para ter Exato. certeza. É aquela ideia do eu engano o olho do outro. O outro acredita. Então, teve esse concurso entre ele e Parisius. E os dois eram tão bons que disseram, vamos ver com muita gente lá, quem é que é o melhor pintor. E Zeuxis, ele fez o quadro dele. Foi o primeiro. E ele foi apresentar. E ele apresentou uma cesta com uma natureza morta, porque os gregos inventaram a natureza morta, né? Foi eles os primeiros a desenharem frutas e verduras e legumes. E ele apresentou peras e um cacho de uva. Todo mundo achou impressionante, era tão verdadeiro, mas mais verdadeiro do que isso foram os passarinhos que vieram comer as uvas. Chegaram e decidiram de picar um pouquinho as uvas. Então, para o júri, Estava ganha a partida, né? Já estava ganho. Zeuxis era o máximo, assim, né? Ele era o máximo. Então, o que aconteceu? Ele, naquele momento lá, ele disse, o que que o outro pode me apresentar? E ele não apresentava nada. Ué? Num silêncio, o cara não apresentava nadinha. Tinha um quadro lá no canto, coberto com uma cortina, e todo mundo dizia, mas o que você está apresentando? O que você vai mostrar para a gente que seja melhor do que essa cesta de fruta? O júri já estava dizendo, não, passarinho, com essa história de passarinho, ele já ganhou, né? Com certeza. Esse quadro maravilhoso. Olha aí, gente, muito realista mesmo, as uvinhas. Muito realista. E olha os passarinhos já todos com fome lá em cima. Mas o que aconteceu? Parisius não mostrava o quadro dele. Não mostrava. Por que você não mostra o seu quadro? O outro estava dizendo já que ele tinha ganho, todo mundo estava dizendo que ele tinha ganho, e o quadro estava lá, coberto com uma cortina. Ele não se moveu. E aí, todo mundo insistiu. Insistiram tanto, e foi lá que ele fez a revelação. Na verdade, o quadro, gente, já estava lá. Uau! O quadro era a cortina. Ele tinha feito de forma tão realista que todo mundo pensou que era ainda para levar a cortina, para levantar essa cortina. Quando, na verdade, o quadro era a cortina. Aí a gente diz, poxa, o primeiro, né? Ele pensava já ter ganho. E não.
mas ele era um bom competidor. E ele disse, não discutiu de jeito nenhum a vitória. E ele disse, eu pude enganar passarinhos, mas você não enganou passarinhos, você enganou homens. Quer dizer, pessoas que têm uma certa inteligência. E daí veio essa ideia de que mais um quadro, ele é realista, mas ele engana, mas ele é fotográfico, mas a gente gosta. Mas hoje, vocês sabem que não é assim. Não, né? Hoje houveram muitos outros movimentos. Mas foi daí, né, o nascedouro daquela necessidade do real, de colocar o real na tela, né, de fotografar partes da vida, de objetos, de coisas, de pessoas, de forma que ficasse documentado, né? Não tinha outra forma de registro, né? E assim, eu acho que a arte ela acompanha o pensamento daquela época, né? De cada época. Então, os povos primitivos utilizavam a abstração, não é? Isso. Vê que interessante. Aí depois, com o processo civilizatório, eles voltaram a essa busca, né? De uma aproximação maior com a realidade. E depois, quando avançou mais no pensamento, ele voltou a uma necessidade de contato com o mais primitivo, né? Exatamente. Que interessante isso. A civilização, ela é muito, às vezes, contraditória, porque quanto mais avança, mais ela quer dar uma voltinha lá nos primórdios, né? A gente E a precisa arte, desse ciclo, né? Isso, e a arte, ela mostra isso, ela documenta isso, gente. E é isso que é interessante de dizer, a arte, quando a gente fala de progresso na arte, o que é que a gente quer dizer? São progressos técnicos. Porque, na verdade, o nível de conteúdo, como você falou, voltam. Quer dizer que é só hoje é fazer imagem. De acordo com aquilo que a sociedade está demandando, não é? Ok. Com as necessidades psicológicas, filosóficas, não é? A técnica ela tem que estar a serviço da arte, não a arte a serviço da técnica. Exato. E é por isso que muitas vezes a gente trabalha com vocês, mostrando cada movimento relacionado com o cotidiano do ser humano naquele momento da arte, naquele momento. E as técnicas, elas estão sempre desenvolvidas. Elas só, o que espelha são os traços, são os movimentos, as matérias, né? A gente falando aqui, eu me lembrei a história de Picasso, né? Que começou a pintar aos 8 anos de idade, 6 para 8, não sei exatamente, não me lembro. E ele pintava uma coisa muito naturalista, ou realista, como a gente chama, quando ele era uma criança. E quando ele ficou velho, ele pintava só as linhas, deformava a figura. Ele fez a própria evolução dele, a gente pode dizer. E ele disse aquela famosa frase, quando eu era criança, pintava como um velho. Agora que sou velho, pinto como um menino. Então, é isso. A ideia do progresso na arte é uma ideia que a gente tem que mudar. Porque o progresso que a gente pensava era, quanto mais realista, mais é um progresso. E aí eu deixo uma pergunta para vocês. Qual é o mérito de enganar um homem ou de enganar um passarinho? Exatamente. O realismo, né? Quanto mais real, mais o homem é enganado. Acho que tem a coisa do instinto também, né? Porque a gente racionaliza, os animais não, eles atuam por instinto. Por instinto, né? Então, acho que a arte, ela sai do instinto e vai um pouco para a nossa racionalidade também, né? Acho que é um pouco Eu preparei uma atividade para vocês. Todo mundo vai ter que fazer, né? Porque a gente vai falar lá de perfil. Vocês têm um perfil? Perfil é normalmente aquele que a gente gosta. A gente diz, eu gosto disso, disso e disso, é o meu perfil. E lá, eu queria fazer um jogo com perfil, como a menina da história, que fez o perfil do namorado dela, fazer o nosso próprio perfil e, no interior desse perfil,
colocar as coisas que caracterizam a gente. Ah, então já sei. Vou convidar todo mundo a fazer isso, gravar e mandar para o Ensine. De novo, eu quero ver todo mundo mandando para o Ensine as produções artísticas. O Ensine é um concurso que a gente tem aqui na Prefeitura da cidade do Recife, que é ligado à tecnologia da educação. E é um festival de cinema onde as produções são dos alunos. E dos professores. Ah, tem Também. já dos professores. A Sim. professora Vilma fez um no ano passado, lindo, Mas gente. não ganhei. Ah, Não fiz campanha. vou fazer campanha dessa vez. Estava Ótimo, lindo. ótimo. Então, quero todo mundo mandando para o Ensine. Depois eu deixo lá o QR Code, tudo direitinho, para vocês saberem a data. Mas vamos para a atividade? Vamos. Então, a primeira coisa a fazer é com o teu telefone ou com uma outra fonte de luz, projetar a imagem do teu perfil contra uma parede. Mas antes, coloca uma folhinha para poder desenhar, né? Tu pede a ajuda de alguém para poder fazer o teu desenho como a namorada fez do namorado. Um contorno, né? O contorno. Então, nesse papel, você vai ter que prestar atenção, fazer realmente, né, todo o perfil, no meu caso lá, ó, todo o meu perfil projetado numa parede. Depois você vai procurar imagens. Se você tem revista em casa, muita revista, ótimo. Se você pode imprimir na internet porque é alguma coisa especial, você pode também. E aí você corta tudinho e você começa a colar dentro do desenho que você fez. E lá você vai passar da ideia da mocinha à ideia do pai dela, de dar um volume. Vai dar um volume com papel. Que Não é ótimo. Então, não deixa espaço branco, porque tem que estar todo coberto. E se você quiser, você pode procurar uma boca, um nariz, alguma coisa. Mas cuidado com os olhos. Os olhos de perfil não é a mesma coisa que o olho de frente. Senão vai ficar meio egípcio. Vai assim, ficar né? Exatamente. egípcios, né? A gente vai trocar de período. Vai tocar de período, não pode. A gente vai trocar de período. Então, tem que ser assim. Eu peguei alguns exemplos para vocês. Então, Olha aí, ó. primeiro um perfil e depois você completa com aquilo que te caracteriza. É uma colagem? É uma colagem. Então, uma colagem onde as imagens vão ser tudo aquilo que me representa. Ai, que legal! Mas ficou legal aqui ficou uma coisa assim mais pop art, assim. Foi, né? A pessoa realmente é bem pop art, deve ter o olhinho azul, gosta de pintar os olhos. Gosta de botar batom. Gosta de batom vermelho. Vermelho. Adorei, gente. Então, a ideia é realmente aquilo que você gosta. O que te representa? O que é o teu perfil? Se alguém pergunta para mim o que é que eu gosto, a primeira das coisas já seria uma praia, com um enorme sol. E para tu, o que seria? Para mim seria uma das máscaras do teatro, porque eu amo, e uma moça bem maquiada, que eu adoro maquiagem. Ai, não sei, eu acho que eu ia querer ter praia também, montanha, viagem, acho que um avião assim, um barco. Gente. Adoro viajar, eu acho que é a coisa que eu mais gosto na vida. Então, é isso. O perfil da gente é aquilo que a gente gosta, é aquilo que a gente representa e como a gente se representa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena história, dessas duas pequenas histórias que contam a origem de alguns gostos que a gente tem pela arte. Então, a história do desenho, a história do baixo relevo e a história da pintura realista. Nossa, obrigada. Olha, não, Não, foi eu assim, adorei. eu amei também. Por quê? Porque a gente conseguiu, né, através de uma contação de história, falar exatamente Sim. sobre a arte, não é? O surgimento da arte, as questões que ela chama, que é exatamente a questão de onde surgiu essa questão de que arte só é arte se for real, né? Sim. Então a gente discutiu muita coisa e ainda vai fazer uma atividade
que está ligada à arte, que é exatamente quando o artista ele se expressa, acaba expressando aquilo que ele é e sente, o seu perfil. Pois aí a gente fez um percurso bem similar, né, ao período antigo da Grécia. A gente usou histórias para ensinar, para trocar, né, para interagir. Foi bem legal. Eu gostei muito da aula de hoje. Aprendi muita coisa. Pois é, minha gente. Eu espero mesmo, de coração, que vocês tenham gostado. A gente vai... não sei se vocês se lembram que de vez em quando eu trago convidados, né? Um cafezinho com arte. Mas hoje foi arte com arte. A gente hoje se alimentou de arte. E a gente passou isso para vocês, mostrando que é algo inerente a gente. Ah, eu não sei desenhar, mas sabe colar. Ô, Ana, ficaria legal. Desculpa, gente. Diga. Ainda aqui, eu fiquei aqui na cabeça. Diga. Esse perfil, eles podem fazer utilizando materiais tridimensionais? Claro. Né? Claro. Tipo um pequeno objeto de arte, ou uma escultura. Tipo um uma relógio instalação. quebrado. Sim, que objetos você pode colar. que representem seu perfil. Com não é? certeza. Eu acho que fica interessante também. A ideia é de ver realmente que, como o Gina estava dizendo, que não precisa ser um grande artista. Veja, essa jovem, ela não era um grande artista. O pai dela já era um artista, mas ela não. E ela começou com um desenho simples, com um desenho da sombra. Ou até fazer como o pai, com massa de modelar o barro, tentar dar relevo, dar forma, né? Sobre a superfície plana, né? Bota num papelão, numa tábua, né? Tá vendo? E tentar fazer um relevo, acho que ficava bem legal também. Muito legal, já está me dando outra ideia. Vocês podem fazer todo o passo a passo com o quê? Através do stop motion, uma técnica, tá? De desenho de animação, que você vai construindo e no final tá lá o seu baixo relevo. Baixo relevo. Meninas, como vocês são criativas. Ah, adorei. ok. É por isso que é bom viajar e é bom ver o pensamento dos outros e trocar ideias. Eu adorei. Pois Muito então obrigada. vamos nos despedir. Espero que vocês tenham gostado. Vilma, vamos nos despedir também da galera, porque a gente está sempre por aqui. Tchau, e a professora, até a próxima. Você sempre será bem-vinda na nossa sala de aula aqui, tá certo? Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Beijos. Bye.